Bom dia, meus amores! Tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula de ciências, mas antes de começarmos a nossa aula, gostaria de lembrar vocês que hoje é o último dia de postar a tarefa da página 11, essa tarefa aqui, tá? Que está na tela. Então, quem ainda não fez, dá tempo de fazer e postar até hoje, certo? E meus amores, vocês lembram o assunto da última aula? Nós falamos sobre os materiais e as propriedades dos materiais. Lembram que alguns materiais são flexíveis, outros permeáveis, outros impermeáveis. Alguns possuem plasticidade, que é a capacidade de ser moldado. Enfim, né? Cada material tem a sua propriedade, a sua característica. E os materiais, eles são usados na fabricação de muitos objetos, né? Agora mesmo, você está assistindo a nossa aula por meio de um celular, um tablet, um computador. Perceba e dá uma olhada do que é feito esse objeto que você está usando agora. Tem plástico, tem vidro, o que tem? A sua apostila é feita do quê? E o seu lápis? Percebam, olhem, deem uma olhada aí e observem o formato, tamanho. Será que esses objetos sempre existiram? Será que eles sempre foram dessa forma como são hoje? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Por quê? Ao longo do tempo, as coisas vão mudando, né? Então, os materiais que nós usamos hoje, muitas vezes, são bem diferentes daqueles usados antigamente. Por que as coisas mudam? Porque as pessoas vão criando, inventando, né, novos objetos, vão descobrindo novos materiais, novos recursos da natureza e inventando novos objetos. E esses novos objetos, eles sempre vão tendo algumas características mais vantajosas. Como assim vantajosa? Que são mais fáceis de ser usados, que são mais leves, que não quebram com facilidade. Por exemplo, olhe essa boneca, gente. Essa boneca, ela é a boneca do ano 1930. Essa boneca era feita de porcelana. Você sabe o que é porcelana? Porcelana é um material usado para a fabricação de xícaras, pires. Então, pensa bem, porcelana é um material que quebra, certo? É um material bem frágil. Então, vocês acham que as bonecas nessa época, elas eram duradouras? Era fácil de brincar com essas bonecas? Não, né? Então, olha só como foi bom, né? As mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Por quê? Hoje as bonecas são feitas do quê? A maioria delas, né? De plástico. Depois dessas bonecas de porcelana, tiveram também as bonecas feitas de pano, que aí sim ficou um pouco mais fácil, né? Mas quem não tinha condições, gente, antigamente tinha boneca até feita de papelão. E a minha mãe conta uma história que ela tinha uma boneca de papelão, ou muitas vezes a boneca era feita de espiga de milho, olha só, né? Do sabugo, né? E um dia ela tava brincando com a boneca dela de papelão e uma menina, né?
da época jogou a boneca dela na água. O que aconteceu? A boneca estragou, né? Por quê? É feita de papel. Então, pense bem, nem a boneca de papelão, nem a boneca de porcelana eram bonecas que tinham vantagens, que eram fáceis de brincar. Essa daqui de porcelana quebrava com facilidade. A de papelão, se molhar, se estragava. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram o quê? Criando, inventando novos objetos com novos materiais. Até chegar nos dias de hoje, né? Nos dias atuais, que é a boneca de plástico. É muito mais fácil de brincar, né? Você pode molhar. Tem bonecas que movem os bracinhos, as perninhas. Então, percebam que as mudanças, elas são necessárias e são boas, né? Na maioria das vezes. Olha o lápis de antigamente. O lápis de antigamente, gente, ele era grosso, tá? Era feito, né, com 2 tabuinhas. E o grafite era bem grosso, ficava ali no meio parecendo um sanduíche. Hoje nós temos lápis, né, mais redondinhos que facilitam a nossa pega, né? Então, todos os objetos, se a gente for parar para pensar, eles foram mudando para melhor ao longo do tempo. Os meninos, antigamente, gente, os carrinhos eram feitos de madeira. E madeira, dependendo, né, o tipo de madeira, o tamanho, se torna pesado, né? E hoje os carrinhos, a maioria, são feitos do quê? De plástico. Aqui, ó, observem. Olha como era o estojo antigamente. Era feito de madeira. Olha só, gente, que diferente. E hoje são feitos do quê? São feitos de tecido, podem ser feitos de plástico também. Qual a diferença? Esses aqui cabem muito mais objetos, são mais fáceis de guardar, né? Esses são mais pesados, cabiam menos objetos. Então, percebo que as coisas foram mudando e melhorando ao longo do tempo. Mas, daqui a pouco a gente vai ver se tudo foi só coisa boa que mudou, tá? Vocês viram que a tia Thalita falou muito do plástico, né? E por que o plástico, gente, ele é tão usado assim? E por que, né, que ele foi criado? Então, gente, o plástico, ele é feito a partir do petróleo. Petróleo é um líquido, né, tipo um óleo escuro que é extraído lá das profundezas dos mares, lá debaixo das rochas que ficam nos mares, tá? Esse petróleo, ele é feito foi feito, né, há milhares de anos atrás, por meio da decomposição de seres que morreram, tá? Então, algas, peixes, enfim, dinossauros, todos os seres vivos que um dia morreram, eles entraram, né? E os que morrem também ainda hoje entram em decomposição. O que é entrar em decomposição? É ser apodrecido, vai desmanchando, tá? No ambiente, isso com a ajuda de fungos e bactérias. Mas, como esses seres vivos foram prensados no meio de rochas, essa decomposição ela não foi feita de maneira tão boa. E acabou, então, formando esse óleo, né, que veio, então, desses seres vivos que morreram há milhares de anos atrás. E esse óleo produzido, né, esse óleo escuro, esse líquido escuro, nós chamamos de petróleo. O petróleo ele é usado também para fabricação de gasolina, diesel, tá? E também é utilizado na fabricação do plástico. Então, o plástico ele foi criado há mais ou menos 100 anos atrás. Então, gente, o plástico não é uma invenção tão nova, aliás, tão antiga assim. É uma invenção até nova, né?
E qual a vantagem de criar o plástico e fazer objetos com ele? O plástico, gente, ele é mais leve, tá? Em comparação, por exemplo, à madeira, ao metal. Ele é bem resistente e ele é mais barato para ser comercializado. Então, muitas vantagens, né? E se a gente comparar aqui, ó, a boneca, é muito mais fácil você brincar com uma boneca de plástico, ela é muito mais parecida com um bebê de verdade. Então, as vantagens de usar plástico são muito grandes, né? Nós temos copos feitos de plásticos, vasilhas, talheres, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas que usam plástico, inclusive as sacolinhas que a gente usa lá no supermercado. Mas, o que acontece, gente? O plástico, ele tem todas essas vantagens, né? Por isso que ele é muito utilizado. Mas ele demora muito para se decompor na natureza. O que é se decompor? A tia Thalita já falou na decomposição. É se desmanchar, é se desfazer. Ele não se desfaz com facilidade. Ele demora muitos anos. Mais ou menos aí 400 anos, né? Para ele se decompor. Então, imagina, cada copinho de plástico, cada sacolinha, cada canudinho, cada objeto que nós descartamos demora muitos anos para se decompor. Então, vai acumulando o quê? Lixo na natureza. Então, vocês lembram que a tia Thalita falou? Será que todas as coisas que foram criadas têm só vantagens? Não. As invenções, né, que o ser humano foi criando ao longo do tempo, tem muitas coisas positivas, são boas, mas principalmente nos dias de hoje, a gente tem usado muitos recursos da natureza, como o petróleo, a madeira. Nós desmatamos para construir pastos. Enfim, né? A gente faz muitas coisas que acabam prejudicando a natureza. E o uso excessivo de plástico é uma das coisas que prejudica a natureza. Então, por isso que hoje em dia as pessoas inventaram um tipo de sacolinha, né? Um tipo de plástico, né? Para fazer a sacolinha, que é chamado de biodegradável. Essa sacola biodegradável, o que significa? Ela é feita, por exemplo, a partir da cana de açúcar. De vez ela ser feita do plástico que é feito de petróleo, essa sacolinha é feita de cana de açúcar, tá? E ela se decompõe, ela se desfaz mais rapidamente na natureza, então não acumula tanto lixo assim usando esse tipo de sacolinha, tá? Então percebam que ao longo do tempo as pessoas vão criando cada vez mais coisas, tentando o quê? Ajudar o ser humano, mas também pensando no bem do meio ambiente. Afinal de contas, nós usamos o meio ambiente e nós moramos no planeta Terra, não é verdade? Então, por isso que nós temos que cuidar. Vocês estão vendo esse símbolo aqui? Que símbolo é esse? Vocês conhecem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Agora que nós já falamos aí sobre os materiais, né, que foram inventados em cada época, que os materiais mudam ao longo do tempo, vamos fazer então a atividade lápis na mão da página 14. Exercício 1. Alguns objetos que utilizamos atualmente são muito diferentes de quando foram desenvolvidos. Observe a imagem de uma máquina de lavar antiga e de uma atual. Então, vamos perceber aqui as diferenças. Olha só, pessoal, essa daqui parece que era até meio manual, não é? Olha só aqui, ó. Isso aqui tinha que girar na mão, certo? Para torcer a roupa, né? Olha só. Feito de madeira.
Olha essa aqui, ó, toda revestida de plástico. Nós acabamos de falar do plástico, né? Alumínio também. Aqui vidro, né, na porta para poder enxergar a roupa. Olha quantas diferenças. Então vamos lá. Questão A. Que diferenças você observou entre as duas máquinas de lavar? Nós podemos observar a diferença no formato, uma redonda, outra quadrada. Nós podemos observar a diferença nos materiais, essa é feita de madeira, essa na sua maioria é plástico. B. De que materiais eram feitas as máquinas de lavar antigas e as modernas? As antigas eram feitas de madeira, com essa manivela, olha lá, manual. Então você tinha que girar essa máquina para bater a roupa. Olha só, gente, e torcer também a roupa. Ajudava, né, no trabalho, mas as atuais são bem melhores. E as modernas, as atuais, são feitas do quê? De plástico, metais, vidro. Letra C. Por que alguns objetos passaram a ser produzidos com materiais diferentes daqueles usados antigamente? O que nós falamos, meus amores? Que os materiais, né, eles mudam, né, a forma como são produzidos, porque eles vão melhorando a cada ano, né, a cada época, tá? Por exemplo, essa máquina aqui, você tinha que usar a força dos braços. Essa daqui você usa energia elétrica. Você nem precisa, né? Você pode pôr a roupa para lavar e fazer o almoço, limpar a casa, ou ajudar o filho na tarefa, ou sair para trabalhar e deixar a máquina lavando a roupa sozinha. Então, percebam que os materiais que foram utilizados, a forma como os materiais são fabricados, eles são fabricados pensando sempre na melhoria, né? Facilitando o nosso dia a dia, certo? 2. Os antiquários são locais onde é possível encontrar objetos antigos. Observe algum desses objetos na imagem a seguir. Então, os antiquários, você encontra aí os mais variados objetos antigos, tá? Agora, eu quero que vocês vão fazer na letra A. Vocês vão procurar na imagem um relógio, um aparelho de som e um telefone. Vocês vão circular. Dê uma olhada aí. Ó, o telefone aqui tem vários, você pode escolher um modelo. Aqui tem aparelhos de som. E os relógios estão aqui, tá? Escolham aí um de cada e circule. Letra B. Desenhe como esses 3 objetos são atualmente e escreva o nome dos materiais que cada um deles podem ser feitos. Então, vocês vão desenhar aí no caderno de vocês, de ciências, como são os telefones de hoje. Escreva o material que eles são feitos, a maioria de plástico. Os sons hoje, como são. Desenhe como são os sons hoje. A maioria também é feito de plástico. E os relógios? Alguns são de plásticos, alguns são de metais, tá? Então, desenhe cada um desses objetos no seu caderno e escreva do que eles são feitos. E para quase finalizar a nossa aula, vamos falar daquilo, então, que a tia Thalita já estava falando para vocês, que é o uso desses materiais que muitas vezes ajudam o nosso dia a dia, mas que podem prejudicar o meio ambiente, causando o quê? Poluição, né? Então, todos os objetos que a gente usa, um dia eles são descartados, né?
e acabam então chegando na natureza e ficando ali por muitos anos, causando então a poluição. Quem é prejudicado com a poluição? Todos os seres vivos. Os pássaros, os macacos, as minhocas, os seres humanos, tudo que você pensar é prejudicado com a poluição. Por quê, pessoal? Porque vai prejudicando a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do solo. E nós sabemos que todos os seres vivos dependem desses recursos. E outra coisa, para fabricar esses materiais, a gente acaba extraindo, retirando muita coisa do meio ambiente. Retira árvore para fabricar móveis, lápis, papel, borracha. Retira-se petróleo para fazer plástico, para fazer combustível. Retira-se rochas para extrair os metais. Antigamente tirava muito ouro, né, das rochas. Hoje ainda encontra, mas encontra ainda em menor quantidade, porque já tirou muito. Alumínio, prata. Então, tudo que nós usamos no nosso dia a dia são coisas produzidas a partir de materiais que foram retirados da natureza. E cada vez que a gente retira alguma coisa da natureza, a gente acaba prejudicando-a, tá? Então, por isso que é muito importante a gente pensar naquilo que a gente vai comprar. Será que realmente é necessário? Será que eu preciso ter esse monte de coisa que eu tenho? Por quê, pessoal? Além da gente pensar nas pessoas que não têm, né? A gente saber dividir aquilo que a gente tem que também ter consciência que o nosso planeta, ele precisa de quê? De cuidados, tá? Porque quanto mais a gente comprar, quanto mais a gente consumir, mais lixo vai ser produzido, certo? E o que a gente pode fazer, então? Uma das alternativas é a gente, então, pensar antes de comprar e fazer uma outra coisa muito importante que eu acho que a maioria já faz, que é a reciclagem. Pelo menos você já separa o lixo da sua casa? Você separa aquele que os coletadores vão pegar e aqueles que são recicláveis? Se você já faz isso, está muito bom. Mas a gente precisa melhorar cada vez mais. E o que é essa reciclagem? Lembra que a tia Thalita falou daquele símbolo? Olha ele aqui de novo. Esse símbolo, gente, indica que o material, né, o objeto, ele pode ser reciclável, ele pode ser reciclado. E o que é ser reciclado? Ele pode se tornar um novo material. Então, a reciclagem ela é muito importante porque ela permite que um material seja usado para fabricar novos materiais. Então, dessa forma, a gente diminui a quantidade de lixo no nosso planeta. E o que a gente pode fazer na nossa casa, então? A primeira coisa que a gente pode fazer na nossa casa para melhorar a qualidade do nosso meio ambiente é separando o lixo. Então, restos de comidas que não podem ser aproveitados, papel higiênico, guardanapo, nada disso, né, gente? Papel higiênico, guardanapo não tem como reaproveitar. Restos de comida, para quem mora no sítio, em fazendas, ainda dá para fazer um processo chamado de compostagem, que é para fabricação de adubo. Mas geralmente na nossa casa a gente acaba eliminando esses restos, né, de casca de alimentos que vai então para o caminhãozinho lá do lixo. Mas só da gente separar o vidro, o plástico, a latinha da cerveja, do refrigerante, todos esses objetos que podem ser reciclados, né, que a gente chama de materiais recicláveis, já está de bom tamanho. Você já está fazendo a sua parte e contribuindo para a qualidade do nosso meio ambiente, tá bom?
E para terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer a atividade, então, lápis na mão. Da página 16. Aliás, isso, é 16 mesmo. Você sabia que no Brasil quase todas as latas de alumínio são recicladas? Observe uma representação desse processo. Então, o que acontece? Olha lá, ó. A gente utiliza, então, né, a latinha com alguma bebida ali dentro. Essa latinha separada adequadamente lá nas lixeiras, né? Olha só, existe uma lixeira para cada tipo de objeto. Então, aqui, ó, essa cinza, né? É para resto de comida, papel higiênico que não pode ser reaproveitado. A verde para vidro, a amarela para metal, a vermelha para plástico e a azul para papel. Então, a gente faz o quê? Joga essa latinha lá na lixeira que é para metal, certo? Então, nós separamos o lixo reciclável. Esse material reciclável, no caso a latinha de alumínio, vai lá para uma fábrica, lá ela vai ser lavada, reformulada muitas vezes, produzindo então uma nova latinha ou um outro novo objeto. Então percebam que de vez essa latinha virar lixo, ela vira um novo objeto. Isso é reciclagem, tá? Então olha lá, ó. Letra A. As latas usadas são levadas para as indústrias, onde são transformadas em rolos de alumínio, que podem se tornar se tornar latas novas ou outros produtos desse material. Desembaralhe as letras e descubra o nome desse importante processo. Tia Thalita acabou de falar para vocês. Como que chama esse processo aqui? De pegar o material que pode ser reciclado e transformar em novo produto? Reciclagem. Fale com a tia. Reciclagem. Certo? Letra B. Complete a frase com a palavra correta. Então, vamos ler e ver qual palavra fica melhor nessa frase. Então, olha lá. Nós podemos contribuir com esse processo fazendo a separação adequada do lixo. Então, aqui nós vamos colocar separação. É o que a gente já faz na nossa casa. 2. Observe a ilustração do artista polonês. A tia Thalita nem sabe pronunciar esse nome, viu, gente? Depois, responda as questões. Em muitas histórias, um mapa do tesouro é colocado dentro de uma garrafa e ela é jogada no mar. Na ilustração, eu acho que se pronuncia dessa forma, ó. Não sei, não tenho certeza. De Paweł Kukizinski. Eu acho que é assim. Não sei falar polonês. Alguém sabe? Ajuda a tia Thalita. O que foi colocado dentro da garrafa? Então, olha lá, pessoal. Esse artista, então, polonês, retratou aí nesse quadro essas imagens. Percebam que dentro da garrafa contém o quê? Uma mensagem, né? Então, qual mensagem? Foi colocado o quê? O símbolo da reciclagem. Então, nós vamos colocar. O que foi colocado dentro da garrafa? Um bilhete com o símbolo da reciclagem. Letra B. Qual foi a intenção do artista ao colocar esse símbolo no lugar de um mapa do tesouro? O que vocês acham que esse artista estava querendo dizer com essa mensagem?
Ele pode estar querendo dizer, pessoal, e eu acredito que seja a intenção dele, de falar para as pessoas que por meio da reciclagem nós podemos fazer o quê? Diminuir a quantidade de lixo no nosso planeta. Não é verdade? E aí, o que você acha que ele quis dizer? Se você não quiser colocar dessa forma, pense aí e escreva uma outra coisa que você acha que esse artista queria dizer para as pessoas com esse bilhete da reciclagem. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado muito e aprendido bastante. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.